No seu documentário tem uma passagem que você fala que de vez em quando chora e não sabe muito bem por quê. Uhum. Você acha que por trás disso tem alguma angústia existencial mal resolvida? Alguma coisa que você ainda está buscando? Eu tinha muito isso, assim, em muitos momentos da minha vida eu simplesmente entrava num buraco muito profundo e eu ficava nesse buraco, eu chorava, assim, parecia que era um bebê ainda, que acabou de nascer. Era um choro profundo, um buraco profundo. Eu não via sentido na vida, assim, tinha momentos que eu não via por que eu estava viva, sabe? Era uma coisa muito dolorida, que eu não entendia. E depois de 2 anos para cá, quando eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e a entender cada padrão, cada ciclo repetitivo da minha vida, cada buraco, aonde estava cada vazio, como eu conseguiria preencher, só eu comigo mesma conseguiria me preencher e me amar e me aceitar e me enxergar sem culpa, sem vergonha. Aí a cada dia que passou, que foi passando, eu sentia menos e menos e menos. E hoje em dia é muito raro eu ter algum momento assim, nunca mais tive tão profundo assim. Às vezes até vem um chorinho, mas assim. E antes eu ficava muito querendo saber o porquê. O que que tá acontecendo? Por que que eu estou? Aí eu dava motivos para esses choros, né? É porque tal coisa aconteceu. É porque fulano fez isso comigo. Eu tinha muito essa mania de, porque fulano fez, Beltrano, nunca eu fiz, era sempre os outros. Como todo E, mundo, e né? hoje eu aprendi, nossa, quando eu comecei a aprender o quanto que eu fiz, eu fiquei, nossa, ó, eu mesma que estou escolhendo. Hoje eu acredito isso, que a gente mesmo é que cava os destinos da nossa vida, né? E aí hoje eu vou observando dessa maneira e eu falo, nossa, olha o que que eu que estou aprontando aqui de novo. E quando eu comecei a perceber isso e a deixar isso bem consciente, tudo para mim é um sinal, sabe, na minha vida, tudo é um sinal, tudo é uma oportunidade que está me dando de eu aprender alguma coisa. E aí eu vou pegando isso e quanto mais eu fui agindo assim, menos isso aconteceu, sabe? A última vez que eu lembro de ter chorado foi uma coisa que aí eu nem quis saber o porquê, eu deixei chorar um pouquinho assim, e falei, tá tudo bem. E depois de 10 minutos eu já estava ótima de novo. Então, desde que eu comecei esse mergulho, eu nunca mais tive essas sensações, sabe? Eu só aprendi a me cuidar, a me perdoar, a não ter essas grandes questões, que as coisas são mais simples do que a gente imagina. E às vezes eu mergulhava nos porquês. E aí, quando eu aprendi a deixar assim, leve, eu nunca mais entrei nesses buracos. E o filme ele vai falando disso, né? Tem uma hora que eu tô numa confusão mental ali antes de ir pro Nepal, que eu tô assim, me dividi em duas. Porque antes de cantar, quando eu comecei a cantar, eu tinha muita vergonha de falar pro público. Então, quando a música tocava, eu dançava, cantava, estava perfeito. Mas quando acabava aquela música, entre uma música e outra, eu não sabia o que falar. E eu ficava ali, bota outra música logo. Eu não queria ter o silêncio entre as duas músicas, porque eu não sabia o que falar com as pessoas. E aí eu chamei uma professora de teatro e comecei a escrever o que eu falaria, para poder eu ter em mente o que vou falar. E eu escrevia baseado nas músicas que eu cantava, que eu também tinha escrito. E daí eu entendi que aquilo era uma parte minha, que eu queria colocar pra fora, mas tinha vergonha. Então eu ia colocando nessa forma de personagem. Só que depois de um tempo fazendo tanto isso, só trabalhando, eu acreditei que eu só era gostável quando eu tinha aquela personalidade. Que a minha maneira de ser mais envergonhada, ou mais insegura, ou mais, né, duvidosa assim, das coisas e tal, menos confiante, não era gostável como a outra versão que eu estava mostrando. E aí eu só mostrava essa outra versão, só mostrava, e acabou que eu estava ali enterrando um lado meu que existia também, que também fazia parte, né? E o filme fala sobre essa divisão que eu fiz, na minha própria cabeça eu inventei que tinham duas pessoas, quando na verdade era só uma pessoa, que resolveu que só uma parte minha era gostável. E quando eu vou resolvendo isso no filme, né, é até meio incômodo para mim assistir aquela cena que eu tô lá, numa confusão, e eu olho aquilo e falo, nossa, olha como que eu tava confusa. E no final sou eu fazendo essas pazes comigo e gostando dos dois lados, do lado inseguro, do lado confiante, que todos nós temos essas dualidades, na minha opinião. E essa é o resumo do que aconteceu comigo, assim, de fazer as pazes, de estar tudo bem, dos meus momentos.